Bom dia, né? A gente continuar aqui o material de dinâmica, certo? Falando agora do plano inclinado, tá bom? Vamos analisar as forças e a dinâmica aí no plano inclinado. Então, o plano inclinado é essa figurinha aqui, tá? Né? Você tem aqui um ângulo característico aqui, né? De inclinação, né? Aqui você tem a gravidade, a Terra tá aqui, tá bom? E aí a pergunta clássica desse tipo de problema é, quando você coloca um corpo aí, como é que ele se movimenta, né? Então ele vai descer, não é isso? Ele vai descer com uma dada aceleração. E a pergunta clássica desse problema é essa, né? Qual é a estrutura de forças e qual é a aceleração, tá bom? Então vamos lá. Então vamos dar uma analisadazinha aqui. Então veja bem. Como a gravidade está aqui, esse corpo aqui que está apoiado nesta superfície, ele é puxado para cá. Então aqui está a força-peso. Essa força ela é perpendicular à superfície horizontal da Terra, tá bom, gente? Então pronto. Então nós temos aqui a força-peso, né? Que é uma força aqui perpendicular aqui. Essa força eu posso decompor em duas componentes. Eu posso usar o eixo, um eixo X, que é o eixo paralelo à superfície do plano, e o seu eixo perpendicular, que é um eixo Y. Então, o meu sistema de referenciais vai ser esse aqui. O eixo X é um eixo paralelo à superfície do plano, passando aqui pelo centro do corpo, e o eixo Y é um eixo perpendicular a esse, tá bom? Então, usando esses eixos, eu posso decompor, por exemplo, a força-peso em duas componentes. Uma componente aqui ao longo de X e uma componente aqui ao longo de Y. Então, eu tenho PY e tenho PX, tá bom? É isso. Essa é o peso e as suas decomposições, tá bom, gente? E eu posso rapidamente analisar esses triângulos aqui, né? Esse ângulo é igual a esse e rapidamente eu chego nessa expressão aqui, que PY e PX são dados em função do peso, que é mg, por essas expressões aqui. Tá bom, gente? Então pronto, então a gente encontrou aí, a gente achou, né, que está o peso e achou as respectivas decomposições do peso nas direções que a gente agora vai usar para acompanhar a dinâmica do plano inclinado. Tá bom, gente? Então vamos agora analisar a outra força que tem, que é a força normal. O que é a força normal? A força normal é a reação que essa superfície faz devido a essa interação aqui. Então a força normal é uma força em Y perpendicular à superfície do plano inclinado. Aqui lembrando que é diferente do problema clássico quando você coloca o corpo, por exemplo, coloca um corpo no assoalho. Um assoalho sendo horizontal, a normal ela é perpendicular ao assoalho e ela é paralela ao peso. Ela tem sentidos contrários, né? Ela é a reação ali do peso, ela é inclusive em módulo igual ao peso, mas elas têm sentido contrário, né? Aqui não. Aqui o peso e a normal, eles não são paralelos, eles não têm a mesma, não estão alinhados, tá certo? Na verdade, a normal está apontando na direção Y, que é alinhada com esta componente do peso aqui, tá bom? Então vamos aí fazer agora, aplicar a segunda lei de Newton nisso aí, uma vez que a gente já conhece as forças, né? O primeiro caso é sem atrito, né? Vamos lá, então, o somatório das forças em X, basicamente o que é que eu tenho em X? Em X eu só tenho uma força, que é essa componente do peso para cá. E ela é que vai puxar esse corpo para cá com essa aceleração aqui. Tá bom? Que eu chamei aqui de AX, aqui eu não botei o X, mas aqui é X, tá, gente? Tá legal? Então pronto. Então, aí eu faço somatório de forças igual a X. A única força em X é PX, e aí eu acho que, substituindo o valor de PX que a gente calculou, a gente chega nessa expressão aqui, cortando as massas, a gente chega na aceleração do plano inclinado. Aí você vai dizer, como é que eu sei que isso é certo? Rapaz, bota aí o plano inclinado, o ângulo a 90 graus. O que é o ângulo a 90 graus? É o plano inclinado virando aí uma parede aí vertical. Não tem mais contato. O corpo está em queda livre. Quanto é a aceleração? G. Então, se você botar aqui o θ é igual a π sobre 2, esse seno aqui é 1 e a aceleração é G. Tá bom? E na direção Y, a gente tem o quê? Não tem nenhum movimento na direção Y. O corpo está estático, né? Então a somatória de forças, que é normal para cima, PY para baixo é zero, e aí a gente encontra quanto é que é a normal no plano inclinado. Como eu disse, ela é diferente do peso, tá bom? Mesma explicação a gente pode usar para testar se essas equações estão certas, né? Se você coloca θ igual a zero, o que é θ igual a zero? O plano inclinado deixa de existir.
Você vem para um problema de uma superfície horizontal. Esse cosseno aqui é 1, e aí a normal é igual ao peso, como a gente já tinha discutido. Você coloca θ igual a π sobre 2, você perde o contato, né? E a normal vai para 0, tá bom? Então pronto. Então agora que a gente já discutiu o plano inclinado, vamos discutir agora o caso com atrito. Então, com atrito o problema é o mesmo. A diferença é que agora você tem um termo de força de atrito aqui para cima, né? Por que é para cima? Por quê? Porque a iminência de movimento é para cá. Tá bom? Então, o que é que vai mudar? As outras, todas as forças vão ficar no mesmo local, não muda nada. Você vai incluir um termo de atrito, que é esse aqui. Tá bom? Então vamos lá. Aí aqui, somatório de forças em x igual a m vezes ax. Segunda lei de Newton, aplicada aí na direção x. O que é que eu tenho? Eu tenho para baixo px, para cima o quê? Atrito. Aí escrevendo dá essa relação aqui. Precisamos da normal. Quem é normal, a gente acabou de achar a normal lá no outro exemplo, vai fazer de novo aqui. A normal a gente acha assim, né? Somatório de y igual a 0. Então a gente acha a normal. Achamos a normal, vamos colocar naquela expressão que a gente acabou de deduzir, né? Divide por m aqui, ó, pá, pá e pá. E aí a gente chega na aceleração do plano inclinado quando você tem o termo de atrito, tá bom? Se você coloca μ igual a 0, esse termo desaparece e você volta para o mesmo resultado que a gente tinha deduzido lá. Tá bom, gente? Então esse é o problema clássico aí do plano inclinado. Obrigado, gente. Valeu.